Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Henrique. Estamos chegando, meus amigos, com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Comigo e com o Carlos Batista, o timaço dele. Vamos juntos, até meio-dia, falando em esportes para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Com 2 de Bruno Santos, Guarani vence o Itabaiana no Brinco e se aproxima na zona de classificação. Marcelo Fernandes promoveu estreia de 6 dos 9 reforços contratados pelo Guarani na última janela de transferências. Com mais um final de semana livre, agora a equipe alviverde só volta a campo no dia 28 de junho, um sábado, contra o CSA novamente no Brinco. Sem inspiração, Ponte fica no empate sem gols com o ABC no Moisés Lucarelli e cai para a segunda colocação. Sem vencer a 2 rodadas, Macaca foi ultrapassada pelo Caxias. Equipe alvinegra volta a campo contra o Maringá fora de casa dia 28. Luto fora das 4 linhas. Morreu aos 89 anos Lauro de Moraes Filho, ex-presidente da Ponte. Brasileiros estreiam com boas atuações na Copa do Mundo de Clubes. O Botafogo derrotou o Seattle Sounders por 2-1 e o Palmeiras por muito pouco não venceu o Porto. Verdão foi melhor, pressionou até o fim, mas não saiu do zero em Nova Jersey. Luiz Ubeldia não é mais técnico do São Paulo. O treinador argentino de 44 anos deixa o tricolor depois de 85 jogos em pouco mais de um ano de trabalho. A saída será oficializada hoje. Hernan Crespo é o favorito para assumir o cargo. George Russell vence o Grande Prêmio do Canadá com batida entre Norris e Piastri no fim. Russell largou na pole position e só perdeu a liderança nas paradas. Max Verstappen e Andrea Kimi Antonelli completaram o pódio. Bortoleto foi o 14º. Bandeirantes. 971021493 é o WhatsApp à sua disposição. Mande a sua mensagem de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Quer facilitar o seu trabalho no campo, amigo? Vem para a seleção do AgroSteel. Motosserras, motobombas, motopodas, motores estacionários, perfuradores e motocultivadores, com descontos especiais e em 6 vezes sem juros. Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite. Onde tem agro, tem Steel. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Nesta segunda-feira eu começo destacando o Campeonato Brasileiro da Série C. Mais uma rodada, 9ª,
foi realizada neste final de semana com os seguintes resultados. No sábado, jogando no estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta e ABC empataram pelo placar de 0-0. Em Itu, Ituano e São Bernardo empataram por 1-1. Fora de casa, o Caxias venceu o Botafogo da Paraíba por 2-1. Anápolis e Retrô empataram por 0-0. O Londrina bateu o Figueirense por 2-1. Brusque e Tombense 0-0. O Ipiranga derrotou o Confiança pelo placar de 1-0. No Brinco, o Guarani venceu a Itabaiana por 2-1. Hoje, no fechamento da rodada, tem CSA e Floresta, Náutico e Maringá. Com os resultados, a Ponte Preta perdeu a liderança da competição para o Caxias. Caxias, portanto, é o novo líder agora com 18 pontos. A Macaca caiu para a segunda colocação com 17. O Guarani, com a vitória, deu uma encostada no G8. É o 11º colocado com 11 pontos. Nesse momento, o 8º é o Ituano, que tem 13. Lembrando que a Série C para neste próximo fim de semana e retorna no final do mês de junho. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série B, hoje uma partida fecha essa 12ª rodada, às 7 da noite, tem Chapecoense e Ferroviária. Já tivemos pela rodada a vitória do Criciúma 2-1 no Amazonas. O Novo Horizontino derrotou o Cuiabá 3-0 dos jogos que foram realizados no sábado e também no domingo. Atlético Goianiense e Curitiba empataram por 0-0. O Atlético venceu o Operário 2-1. O Atlético Paranaense derrotou o Remo por 2-1 e o CRB venceu o líder Goiás por 2-0. Mesmo com a derrota, o Goiás segue na liderança, 26 pontos. Novo Horizontino o segundo com 25, o CRB o terceiro com 21 e fechando o G4, o Coritiba é o quarto colocado também com 21. Botafogo de Ribeirão, Amazonas, Atlético e Paysandu estão neste momento na zona do rebaixamento. Começou o Mundial de Clubes, com destaque para o jogo entre Palmeiras e Porto, 0-0. Este jogo foi realizado neste domingo. No sábado, Inter Miami e a equipe do Al Hilal empataram pelo placar de 0-0. Este jogo foi válido também pelo grupo do Palmeiras. Ontem, nós tivemos a vitória de goleada do Bayern de Munique, que acabou vencendo o Auckland City pelo placar de 10-0. Tivemos ainda a vitória do PSG sobre o Atlético de Madrid por 4-0 e o Botafogo, que de virada venceu o Seattle Sounders dos Estados Unidos, pelo placar de 2-1. O Mundial de Clubes prossegue hoje, com destaque para o jogo do Flamengo, 10 horas da noite no horário de Brasília, tem Flamengo e Esperance da Tunísia. Amanhã será a vez da estreia do Fluminense. O Flusão joga 1 da tarde contra o Borussia Dortmund. O Palmeiras volta a campo na quinta-feira, joga às 13 horas. 13 horas, portanto, o Palmeiras volta a campo no Mundial de Clubes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos atender os nossos ouvintes aqui. Estou aqui com Danilo Capucci e também o Leandro. Muito bem, vamos ver aqui. O Gildo Neto está falando o seguinte: Guarani resolveu o problema do ataque, mas a cozinha precisa reformar. Goleiro falhou, se não fosse o Sarará. Gildo Neto. Aqui o Edilson de Campinas. O Valentim não vai extrair mais nada deste elenco que joga com preguiça e sono em campo. Mesmo o filme do segundo turno da Série B de 2024. Fora Valentim. Acorda Eberlin. Bom, segundo informações, isso não é desculpa, mas é algo que você precisa considerar na análise de tudo que aconteceu no jogo. Metade do grupo de jogadores que estiveram em campo estava com gripe.
Isso é fato. Ah, mas isso não é desculpa. Legal, eu só tô dando uma informação, tá bom? Fala, Batata, o Calor voltou por aqui. Que horror desse time da Ponte. Treina e cada dia apresenta um futebol horrível, pior que o outro. Esses caras são muito ruins mesmo? Ou é falta de vontade? É um mix de tudo, né? Não é só um aspecto, não. Como esse centroavante foi sair do Volta Redonda, Série B, para vir para a Série C? O que será que aconteceu? Mas mérito do Guarani, conseguiu contratar o jogador, né? Então, isso é a decisão pessoal dele. Amigo CH, uma ótima semana a você. O que explica a queda de rendimento da Ponte? Eu não tenho a resposta. De repente o Valdemir Gomes, que está chegando aqui, tem a resposta. Tá tudo bem, Tigrão? Tudo bem, CH, bom dia. Bem-vindo. Muito obrigado, bom dia aos amigos do Nossa Área. Eu não tenho a resposta, não. A Ponte vinha liderando, passou a ser mais visada, mais observada. Todo mundo sabe como que a Ponte joga. Eu acho que a Ponte tá sem inspiração mesmo, sabe? Eu acho que a Ponte tá modorrenta, tá sem mobilidade, toca muito de lado. E o Elvis, que é o cara que costuma desequilibrar, não tá desequilibrando mais. O Gé, que voltou e depois daquele gol lá em Itu, a gente ficou com a sensação gostosa de que o Gé fosse fazer aquilo pelo menos uma vez por jogo, ou seja, gol. Ficou naquele só, não vem conseguindo também, apesar de ter metido uma bola na trave no sábado. Então alguns jogadores da Macaca que vinham, Serginho perdeu a posição, entrou um pouquinho no sábado, mas pega a bola e fica rodopiando com ela e fica com aquele lesco-lesco que toca para trás, toca de lado, não tem profundidade. O Jean Dias, que é o cara que fazia gol, era o artilheiro, não fez gol ainda na Série C. E nós já concluímos a 9ª rodada. Então, minimamente, né, só nesse campeonato, 9 jogos sem marcar. Então é isso. O time caiu de produção, essa é a minha explicação. Caiu individualmente e as individualidades derrubaram também o conjunto. Qual é a responsabilidade do treinador nesse momento com o mau desempenho do time da Ponte? Total. Não está conseguindo fazer o time jogar em casa. Mas a campanha dele é boa. É boa. Mas a Ponte encostou todo mundo. Chegou todo mundo. Mais 2 rodadas de insucesso aí, tá fora do G8. Lembra do Ituano? Que liderava. Quer dizer, tá ali ainda, né? Com amplas possibilidades de se classificar, mas já foi líder. Então o campeonato é traiçoeiro e tem mais da metade ainda da fase de classificação. Pode estar com a classificação na mão, mas é preocupante o momento. Hora perigosa para a Ponte desacelerar, hein? Com todo mundo colado fica perigoso. André do Cambuí. Isso. É isso aí, André. Agora estou acreditando que a Ponte irá subir. Esse negócio de time em primeiro, tudo dá certo, estava me assustando. Se classificar no sufoco no 6º, 7º, quase mataram de coração. Isso é Ponte Preta. Quem escreve aqui é o Marcelo Pimentel. Tinha alguma coisa errada, né? Fui ao jogo da Ponte e vi certas situações absurdas. Elvis de atacante central correndo atrás de zagueiro, Gé jogando de ponta, lateral esquerdo, Sérgio Rafael, Gé batendo falta. Esses caras não treinam sem comando ou já tem salário atrasado? Não tenho essa informação. Ponte deve estar com salários atrasados ou é igrejinha por outros motivos. É o Paulo. Bom dia, ontem assisti o jogo do Guarani, deu uma melhorada, pelo menos agora tem um centroavante que faz 2 gols. Mas está um pouco desentrosado com os novos jogadores, que é normal, né, Donizete? Estreou ontem, né? Normal, né? Estreou ontem. O time do Guarani já é outro, mas esquecemos de contratar um bom goleiro. Esse aí não passa confiança. Paulo Lemos, concordo com você. Tenho que falar, eu não gostei do Guarani no segundo tempo, Eduardo de Moraes. Do segundo caiu de produção. Será que o treino de Fórmula 1 dá mais audiências que os jogos dos times de Campinas? O certo teria sido anunciar que a Band iria transmitir apenas o segundo tempo. Paulo, essa não é a decisão da Band Campinas. É um contrato firmado para toda a rede da Band no Brasil. A gente entrou no sábado, o CHC estava na rádio, né? A gente entrou exatamente a 12 do segundo tempo. Gostei muito do Guarani ontem. Vamos forte rumo ao G4. Pico.
Carlos Henrique, essa teimosia e falta de reconhecer os erros do treinador da Ponte corrói a carreira dele. Como todo time líder do campeonato pode estar nervoso. Ele não admite que jogar com 2 volantes sem mobilidade em casa não dá certo. É o PH. Bom, tanto é verdade que ele, no intervalo, trocou os 2 volantes. Tirou os 2. O time não estava sem nenhuma fluência. Tirou Lucas Cândido e o Emerson Santos e veio com o Luiz Felipe e com o Léo Oliveira. Melhorou. Melhorou, mas não o suficiente para ganhar o jogo. Com a vitória sobre o Itabaiana, podemos dizer que já temos o campeão Renato Grácia. Não, longe disso. Calma, Renatão, calma. Agora, desculpa, vem que metade do time está gripado. Ô, Tandy Negrão, deixa eu falar uma coisa. Eu não dei desculpa nenhuma, eu dei uma informação. Eu não dei opinião. Eu não acho que justifica o mau futebol da Ponte. Eu dei uma informação, tá bom? E se tava metade gripado, cai o rendimento físico. Exatamente. O time fica, como que se diz aí, CH? Macambúzio. Fica debilitado. Surumbático. E vamos em frente. 11h46 agora. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. E eu peço desculpas àqueles que eu não atendi. Graças a Deus tem umas 30 mensagens aqui que eu não consegui ler. Mas muito obrigado pelo carinho, a atenção com a equipe de Carlos Batista. 11h47, agora chegando na área, Vinícius Abarca. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Bugre, o Guarani que venceu Itabaiana na noite de ontem no Brinco de Ouro por 2-1 e se aproximou da zona de classificação da Série C. Com essa segunda vitória consecutiva, o Bugre subiu para a 11ª colocação com 11 pontos somados, 2 a menos somente que o 8º colocado Ituano. O técnico Marcelo Fernandes, nesta partida, promoveu a estreia de 6 dos 9 reforços contratados pela equipe alviverde na última janela de transferências e, claro, destaque para o Bruno Santos, que marcou os 2 gols da partida. Além dele, Cicinho e Diego Torres também iniciaram na equipe titular. Kelvin Mirandinha e Cauã Jesus foram utilizados aí a partir do intervalo, no segundo tempo da partida. E depois do jogo, o técnico falou justamente sobre a utilização dos novos reforços e também sobre Bruno Santos, o principal destaque da vitória do Bugre contra o Itabaiana. A janela foi muito difícil pra gente, Sabíamos que tínhamos que colocar jogadores aqui experientes, porque o nosso grupo era muito jovem, Mas uma molecada jovem que quer muito vencer no Guarani. E essa pitada de experiência que a diretoria conseguiu fazer junto com o Farner, Elano, o presidente Rômulo, foi muito difícil, mas muito difícil. A concorrência era muito grande. Eu acho que o clube está de parabéns, mexeu muito bem na janela. Acho que são jogadores que vão acrescentar muito no nosso dia a dia. Jogadores que entraram no jogo de hoje, teve o Cicinho com a experiência. E, o Bruno fez os 2 gols. Então, realmente, acho que feliz foi o Guarani, nessa situação, que chegaram jogadores que também entraram com o mesmo espírito dos que estavam aqui. E acho que essa soma aí vai ser muito benéfica para o Guarani. Agora a equipe alviverde que vai ter aí mais de 10 dias de preparação, uma nova folga no próximo final de semana, sem rodada pela Série C. E a equipe então só volta a campo no dia 28 de junho, um sábado, contra o CSA, novamente no Brinco de Ouro e dessa vez podendo entrar na zona de classificação para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Obrigado, Abarca. Eu gostei do que vi. Eu acho que o primeiro tempo, principalmente, o time teve fluência, toque de bola, aproximação, jogando em bloco, o jogador do lado do outro, poucos erros de passe. E o Guarani, para mim, mereceu o resultado de vitória. O que não pode mais acontecer é o seu Rafael, o seu Alan Santos e o seu Andrei continuarem comprometendo o trabalho do todo. No primeiro gol e único do Itabaiana, os 2 zagueiros dormindo, o Guarani tomou um gol de cabeça de um atleta de 1,60 m. Nada contra, mas não pode. E o Andrei, no segundo tempo, ele saiu catando borboletas e se não é o Sarará em cima da linha, o Guarani tinha sofrido um empate. Andrei de novo? Andrei de novo. De novo? Então, o que o pessoal tá achando, o que eu acho que o Guarani precisa contratar goleiro ontem. Eu tô falando isso desde quando aqui? Não, porque é bom cara, não sei o quê. Bom, o Tigrão também é baita cara, gente boa, mas dá pra colocar ele no gol? Não. Não dá, cara. Não dá.
Tigrão, o que o Andrei fez no segundo tempo ontem foi um lance circense, infelizmente. Eu acho assim, né? Graças a Deus que o Guarani ganhou. Graças a Deus. Tá se aproximando, enfileirou 2 vitórias que ele não tinha há muito tempo, consecutivas. Fez um bom primeiro tempo, como você acabou de dizer. Segundo tempo deu uma tirada de pé e tal, caiu o ritmo. Mas não pode falhar toda hora, né? Nem a zaga e nem tampouco o goleiro. Porque... No gol que o Guarani tomou no final do primeiro tempo, Tigrão, o Itabaiana estava mortinho. Então. Recolocou o time no jogo. Pois é. Ganhando de 2-0, toma um gol na virada do tempo, na última bola do primeiro tempo. E aí fica esse perereco aí depois, aquela preocupação. A torcida tem lá os seus traumas, claro que tem. Como que não ia ter? Com tudo isso que vem acontecendo com o Guarani ao longo dos últimos anos, agora disputando aí uma Série C. E vou falar mais um negócio pra você, tá? Você tá dizendo que o Guarani tomou, só pra não deixar o chicote muito calmo, que o Guarani tomou um gol de cabeça de um cara de 1,60 m. E a Ponte teria tomado 2 gols. Você trabalhou no jogo do Ítalo. Se o Ítalo tá com um pouquinho mais de ritmo de jogo... Grosso, hein, Tigrão? Grosso, perdeu ele a rede, não foi nem... Se eu e você estivéssemos lá... Não, eu meto pra dentro aquilo lá. Eu tinha feito um, pelo menos eu tinha. Nem que for de chifre. Você tá louco, não fala isso. Rapaz, que é aquilo? Sem goleiro. E onde é que tava a zaga da Ponte? Dormindo. Sorte que o Ítalo tava voltando de um longo período inativo. Mas aquela zaga nunca tinha jogado junto. Daqui a pouco você comenta da Ponte. 11h52 agora. Pra não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. De volta, Vinícius Abarca. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as notícias da Ponte, a Macaca, que segue uma situação complicada nas últimas rodadas no campeonato. No último sábado ficou no empate sem gols com a ABC no Moisés Lucarelli e chegou aí a sua 3ª partida consecutiva sem vencer dentro de casa, né? Um aproveitamento muito ruim da Ponte jogando no Majestoso em 2025, principalmente na Série C do Campeonato Brasileiro. Com esse resultado e essa sequência negativa, a Macaca caiu para a 2ª colocação do campeonato, foi ultrapassada pelo Caxias. O técnico Alberto Valentim, após a partida, lamentou o resultado, né? Mais um resultado negativo dentro de casa. Quando se trata de terceiro jogo que a gente não ganha em casa, na minha opinião não é desculpa. Os outros 2 nós não terminamos o jogo com 11. E na minha opinião nós estávamos melhores no 11 contra 11. Tá? Então, descaracteriza assim, a gente perde jogadores importantes, a gente, primeiro que a gente já estava atrás do placar, o outro que a gente não conseguiu vencer com 1 a menos. Esse jogo a gente não começou bem a partida, fiz algumas alterações, até pelo fato das ausências que nós tínhamos por suspensões. E o time, infelizmente, não fez a semana que foi feita. Não conseguiu transferir para o jogo a semana que foi feita. Nervoso, achei o time muito nervoso. Pelo fato do ABC ter começado melhor o início do primeiro tempo, fez com que o nosso time tivesse um pouco mais nervoso. Nós temos que tirar essa preocupação, eu digo, os jogadores, pelo jogo em casa. Aqui a gente já sabe que os times vêm aqui com uma organização defensiva muito forte, procurando não fazer com que nós tenhamos o nosso jogo, mas mais tranquilidade para jogar. Depois das análises ali eu vou fazer com calma. Eu achei que a gente tinha pressa às vezes, pressa para ganhar campo, com bolas longas, com bolas do chão mais distante do companheiro, coisa que a gente não trabalha assim. Procurar ajustar essas 2 semanas que nós teremos, esses dias que nós teremos para pensar já no Maringá, que vai ser um jogo difícil.
A equipe alvinegra, que também terá aí mais de uma semana de preparação, né? Um tempo aí para colocar a cabeça no lugar, ajustar a equipe para o próximo duelo, que vai ser justamente contra o Maringá fora de casa, uma partida muito complicada, a Ponte precisando recuperar os pontos perdidos jogando fora de casa. E também, CH, uma notícia muito triste no final de semana, né? Luto fora das quatro linhas. Aos 89 anos, morreu Lauro de Moraes Filho, ex-presidente da Ponte Preta, né? Ele presidiu a Ponte em 3 oportunidades e acabou falecendo na manhã do último sábado aos 89 anos. Em nota, o clube disse que o falecimento foi por causas naturais e, claro, a Ponte está em luto pela perda do maior presidente da história. Lauro foi o presidente da Macaca entre 1976 e 79, 1982 e também 83 e depois entre 1988 e 1991. E as nossas condolências a toda a família de Lauro Moraes. Tigrão, a Ponte empatou em casa 0-0 jogando mal. Jogando mal, sem inspiração. Achei que melhorou um pouquinho no segundo tempo depois que trocou os volantes. Achei que o Léo Oliveira entrou bem, o Luiz Felipe mais ou menos, mas o time ficou com um pouquinho mais de verticalidade, mas não o suficiente para ganhar o jogo. E eu me confesso aqui, muito preocupado com essa apatia do time da Ponte e tem que mudar urgentemente. 11h56 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Estamos lá, nos primeiros laços, crescendo junto com você. O tempo passa, mas alguns momentos são eternos. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Porque a vida é feita de conexões. Desktop, sempre ao seu lado. Internet de 200 MB até 1 GB a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a Macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes, 0-0 diante do Porto, jogo realizado neste domingo no MetLife Stadium, primeira rodada Grupo A do Mundial de Clubes. Palmeiras martelou, criou oportunidades, mas não marcou. Começou o jogo com Everton, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno, Richard Rios e Maurício, Felipe Anderson, Estevão e Vitor Roque. Entraram no decorrer do jogo Lucas Evangelista, Rafael Veiga, Paulinho, Alain e Flaco Lopes. Já o Porto de Cláudio Ramos, Fernandes, Zé Pedro e Marcano, João Mário, Alain Varela, Fábio Vieira, Gabri Vieiga e Francisco Moura, Rodrigo Mora e Samu. A equipe do argentino Martim Anselmi. Apitou o jogo o árbitro de Honduras, Said Martínez. 0-0 foi o placar do jogo. O Palmeiras que volta a campo na próxima quinta-feira. Esse jogo será realizado às 19 horas no horário de Brasília contra o Al Ahly. Já o Porto joga no mesmo dia contra o Inter Miami às 4 da tarde no horário de Brasília. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique.
encerramos mais um Nossa Área. Mais uma vez agradecendo a audiência, a parceria de vocês. Agora, na sequência, vem aí o Nossa Área Edição Nacional. Um abraço e até a próxima! Futebol!